Superman é com certeza o herói mais forte e também poderoso do universo DC nos quadrinhos, e isso é comprovado com inúmeros feitos de Superman enfrentando seres cósmicos até entidades. Considerado como sendo uma ameaça à esfera dos deuses, a pergunta que fica é: quais são os personagens que conseguiriam sobreviver ao soco sério do Superman? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, e para quem já acompanha aqui o canal sabe que esse estilo de vídeo não é uma batalha, mas sim uma conversa e análise bem rápida do que poderia acontecer caso esses personagens se enfrentassem. Vale lembrar que não é porque esses personagens sobreviveriam ao soco do Superman que eles venceriam o Superman. Não, isso é uma outra questão. Então já vem forte comigo no like e já comenta quem vocês acham que sobreviveria ao soco sério do Superman. Hulk e Superman sempre tiveram essas comparações, né, de quem venceria uma luta. Mas uma coisa que ninguém deixa de mencionar em si é que o Hulk ele é absurdo de resistente. E nisso estamos falando de vários motivos. Além do corpo do Hulk ser gigantesco e composto por muita massa muscular, né, imensos músculos, seu corpo funciona como uma bateria gama, uma constante forma de energia gama sempre aumentando. Outro fator interessante é que seu fator de cura do Hulk em si já passou por inúmeras provas de que seu fator de cura é insano. Desde desmembros totais do seu corpo até desintegração total até o osso em si, ou mesmo então perfurar o seu coração. Há inúmeras provas da resistência do Hulk, desde enfrentando heróis mega poderosos como Thor, Centurion, Sulfeto Prateado, até vilões com poderes cósmicos ou entidades cósmicas como Thanos, Pesadelo, Homem de Ferro com armadura cósmica, Galactus e muitos outros. Por mais que o Superman dê tudo de si do seu golpe, o Hulk ainda assim sobreviveria e se regeneraria por completo e voltaria para a luta igual como o Doomsday faz. Thor. Assim como o Hulk, o Thor também é outra potência a ser considerada que sobreviveria ao soco mais forte do Superman. Nesse quesito podemos levar vários fatores, né? Desde a própria força do Thor, pois compõe a sua resistência também do próprio corpo também, e seu poder de ser um arquétipo de um deus. Utgar. Se formos pegar o Thor atualmente, ele está em outro nível, sem UPA de poder algum, só o seu poder base normal. Thor está composto por 3 tipos de poderes: o poder do trovão, deus do Utgar em si, né? O poder da Gaia, sua mãe, e o poder da Fênix também. E antes que alguém já fale que isso é um UP, não é. Esses poderes foi dito em algumas HQs recentes do Thor, que já está com o Thor desde o início. Mas enfim, o Thor já enfrentou seres tão absurdos e poderosos quanto o Superman também já enfrentou, e comprovou que a sua resistência também dele é incrível. Por exemplo, MODOK foi capaz de fazer experiências com fragmentos quebrados da Bifrost e se tornou Mitos. Toda a realidade foi distorcida por MODOK, alimentado por todo o poder da Yggdrasil, o poder dos 10 universos sob o seu comando. E o que o Thor fez? No início da luta ele perdeu, sim, mas num segundo round, né, digamos assim, ele encontrou o Peter Parker, o Homem-Aranha, dessa realidade distorcida em si, e após uma breve conversa motivacional, passou a lutar novamente com o MODOK. Depois foi confirmado que o Thor não tinha Odin Force ou qualquer outro tipo de amplificador ao longo da sua história. Ou seja, Thor enfrentou MODOK com o poder próprio dele, sem UP algum, um ser que tinha a capacidade de destruir a realidade. Durante muitas histórias do Thor reformuladas, o Mjolnir já se tornou apenas um martelo Uru, que tinha sido reparado, onde não existe mais a Odin Force, e também a Tempestade Mãe já está morta. Mesmo assim, Thor continua lutando contra ele repetidas vezes e por pura determinação, e derrotou ele. Resumindo, Thor, além de seus atributos, ele tem também uma motivação muito forte para poder resistir aos socos máximos do Superman. Griever, no fim de todas as coisas. Griever, no fim de todas as coisas, é uma das entidades poucos mencionadas quando se trata de personagens mais poderosos da Marvel. Acontece que ela teve poucas aparições, mas que contém muitos feitos interessantes e que fariam dela sim aguentar o soco do Superman e até talvez vencer ele numa eventual luta. Griever, ele é um ser conceitual, uma personificação viva da destruição do universo, um ser abstrato da mesma natureza que outras entidades abstratas. Griever é uma das 3 facetas da existência, ao lado então da eternidade e da própria Rainha Nunca, representando tudo o que poderia ser, é e será. Griever, ele é um dos poucos seres que podem se manifestar no Overspace, o domínio do abstrato, um plano metafísico da existência, sendo o aspecto inalienável da realidade que incorpora a essência do propósito, destruição, entropia e morte por calor.
ela representa o conceito de como tudo termina, sendo então seu papel é testemunhar o fim da própria eternidade como o último ser existente em toda a existência. Ela será a entropia final que consumirá o que resta na eternidade enquanto ela se afoga no esquecimento. Uma das coisas que ela fez foi tratar um dos homens moleculares como lixo e matou ele facilmente. Ela também desativou os poderes do Franklin Richards inúmeras vezes. Embora tivesse também enfraquecido, esse Franklin Richards já estava muito acima de seres como o Sulfito Prateado, Hulk, Thor na época, né? Ela já foi capaz de ameaçar o multiverso que poderia ter visto até aquele ponto e estava também colocando o destino do multiverso em jogo. E além dela conseguir aguentar o soco sério do Superman, ela poderia lutar por bastante tempo contra o Superman e quiçá até poder vencer, como quando o Griever enfrentou o Sulfito Prateado por 16 minutos e 4 segundos antes de dominá-lo, vencendo então ele como animal de estimação do Galactus. Ou seja, Griever sim sobreviveria ao soco sério do Superman e até poderia derrotar ele em uma possível luta. Zid Millenniumon. Zid Millenniumon é um dos Digimons mais poderosos e também aterrorizante do universo de Digimon em si, presente em várias mídias e também franquias, incluindo então jogos de mangás, séries de anime também e outros. Ele é a forma final e também mais poderosa de Millenniumon, resultando na fusão dos dois seres, né, Chimeramon e Machinedramon. Zid Millenniumon ele é frequentemente retratado como uma criatura colossal com um corpo de dragão mecânico envolto de correntes. A sua aparência intimidadora reflete ao seu imenso poder. Ele tem a capacidade de manipular o tempo, permitindo que possa viajar para o passado e futuro, bem como também alterar os eventos temporais e pode destruir e também manipular o espaço à sua vontade, criando buracos negros e também distorções dimensionais. Ele é virtualmente imortal, capaz de regenerar de quase qualquer dano, tornando extremamente difícil de ser derrotado. Possui habilidades psíquicas avançadas como telepatia e telecinese, podendo também controlar outros Digimons e manipular objetos a distâncias. Zid Millenniumon pode lançar poderosos ataques de energia como raios destrutivos e também explosões de energia massivas. Em várias ocasiões, Zid Millenniumon ele é retratado com a capacidade de destruir universos inteiros, ou pelo menos ter o potencial de fazê-lo. Ele também foi responsável por conquistar e subjugar múltiplas dimensões, espalhando então o caos e destruição por onde passava. Zid Millenniumon enfrentou e derrotou inúmeros Digimons poderosos, incluindo então Digimon de nível Mega, que são considerados alguns dos mais fortes. Digimon ele é um dos universos poucos falado, né, quando se trata então de poder, e pode até parecer bobo ou não aparentar tão poderoso, mas acredite, é tão poderoso quanto Shin Megami Tensei. Doomslayer. Doomslayer, também conhecido como Doomguy, tem uma batalha árdua, né, contra demônios e as forças do inferno. A origem do Doomslayer varia um pouco entre diferentes jogos, mas ele é geralmente descrito como um guerreiro humano extremamente poderoso que enfrenta hordas de demônios. O Samur Mark colocou Doomguy através da máquina Divinity, uma máquina extremamente poderosa e avançada, e permitiu os Marks ver através da linha do tempo infinitas e foi alimentada por um fragmento do poder dos Lordes das Trevas. Samur escolheu Doomguy para a máquina do Divine e daí nasceu Doomslayer, descrito então pelos testamentos do Slayer como sendo imbuído do terrível poder e velocidade. E é aí que começa a verdadeira guerra contra os demônios. O Doomslayer logo foi traído pelos sacerdotes sentinelas que provaram sua lealdade ao inferno e agora estavam presos dentro então de uma dimensão do inferno. Mas isso não impediu o Doom, ele invadiu o inferno por eras. Eons é um termo usado para poder designar bilhões de anos. Assim, durante então bilhões de anos, o Doomslayer lutou contra forças do inferno para poder extinguir seu ódio por inteiro. Embora isso nunca tenha acontecido, apenas parecia ter piorado a situação, né? Pois nem no início o demônio teve chance de ter alguma luta contra o Doomslayer. Nem mesmo o Titã campeão teve algum tipo de chance. Não, foi todo mundo de arrasto para cima. O maior e o mais forte de todos os titãs caiu nas mãos do Doomslayer. O Slayer lutou, também matou o novo Cyber Demon sem nenhuma dificuldade. O Cyber Demon tinha pelo menos 12 metros de altura e foi destruído. E finalmente derrotou o Spider Mastermind, descrito como sendo uma rainha demoníaca e uma espécie de deusa pelas tábuas do inferno. Também derrotou sem dificuldade alguma. Novamente ele matou o ícone do pecado. O ícone do pecado pode não ser tão forte quanto um titã campeão, mas é definitivamente o mais poderoso. O ícone do pecado é um titã de nível universal cuja presença literalmente distorce a realidade e causa singularidades que eventualmente sugam universos inteiros para o seu próprio inferno. Basicamente um titã que foi usado pelo inferno como Hax universal. O Slayer usou então o traje Predator, uma armadura forjada do fogo do inferno por
um ser misterioso conhecido como Miserável. A armadura era completamente imune a danos de acordo com a UAC. Eles fizeram testes de resistência no traje com seus lasers e armas mais poderosas, mas a armadura quase não apresentava arranhões. Even levou uma explosão de calor absoluto no rosto e permaneceu imperturbável. A explosão foi tão poderosa devido então ao fato da sua armadura ser alimentada por prata. A energia Argent é uma fonte de energia infinita que possui temperaturas imensuráveis. Contra seres superiores, um Dursley alcançou Urdak várias vezes e através das suas ações colocou toda a dimensão em riscos. Urdak é descrito como sendo a sexta dimensão e que nenhum ser pode alcançar. Lá o Dursley matou o Khan Mark, acho que assim se pronuncia, né? O Khan Mark é o mais poderoso dos Marks, e os próprios Marks são seres de dimensões superiores, que foram adorados por muitos como deuses. Os Marks são tão rápidos que podem viajar através de dimensões. Também lutou e quase matou Samur. Samur era um serafim, que era então indiscutivelmente ainda mais poderoso que o Khan Marks, pois quando o pai os testemunhou em batalha, mais tarde ele tirou suas asas. No entanto, o inferno é ainda maior do que o Urdak. O inferno está conectado a todas as outras miriades de dimensões do multiverso. Existe então apenas um inferno e inúmeras outras dimensões. Isso ocorre porque o inferno ele foi a primeira dimensão de todo o multiverso e é infinito em tamanho e ilimitado em tempo e espaço, o que significa que é a mais poderosa de todas as dimensões. No entanto, o Dursley ele já foi capaz de invadir a tal dimensão e causar danos a ela. Vega explica como, devido a inúmeras batalhas entre o Dursley e o inferno, causou danos em escala multiversal. Pai afirma que Davot é basicamente o Dursley do inferno, praticamente confirmando que o Dursley também ele é um ser Primal. Resumindo, ele é um ser Primal e essencialmente derrotou o multiverso do deus da perdição, que é Davot, né? Ele também foi imbuído de poder do Davot, amplificando ainda mais as suas capacidades e permitindo então que ele pudesse se tornar ainda mais poderoso do que o próprio Lorde das Trevas. E por ele ser imortal, onde só um Primal pode matar um Primal, Superman não teria muito o que fazer. Galactus. Galactus é conhecido como ser devorador de mundos, né? É uma entidade cósmica com um imenso poder de papel também fundamental da Marvel. Depois de fundir com a força da cósmica em si, Galan passou por uma metamorfose que transformou Galactus em um ser gigantesco, uma entidade cósmica que come energia planetária. Ele se tornou um balanceador de forças cósmicas, necessitando então devorar planetas para poder sustentar a sua existência. Por fazer parte então do quarto cosmo, Galactus representa uma das ideias vivas da criação da Marvel. Falando então recentemente agora, para quem acompanha aqui a aba da comunidade do canal, sabe que eu soltei lá a nova história do Dr. Doom, onde então a Valéria Wishard, sim, a filha do Reed Wishard, concedeu ao Dr. Destino, intitulado então como o tio dela, né, o sangue de um celestial e um soro de super soldado, uma armadura composta de churu e vibrânio apenas para enfrentar Galactus furioso. Ah, e lembrando mais 3 cubos cósmicos. Sim, o Dr. Destino tá bem ocupado. E cara, Galactus foi pra Terra e literalmente enfrentou todos os heróis da Terra. Heróis? Não. Todos os heróis vilões da Terra. Todo mundo levantou a mão contra o Galactus. E o que aconteceu? O que o Galactus fez? Sim, Galactus matou todo mundo. E cara, isso é um puta de um feito, pois era literalmente todos os heróis e bota todo mundo aí na conta, cara. Thor, Feiticeiro Escarlate, Doutor Estranho, Hulk, Jean Grey, Raio Negro, todos os X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, todo mundo. Todos morreram. E sem querer colocar todo mundo no mesmo balaio do Superman, as Galactus, só com esse efeito recente e diversos outros feitos também, sobreviveria sim ao soco sério do Superman. Omega Spawn. Omega Spawn veio de um aspecto negativo do Hal Simons, quando ele tentou cometer Sui. Aí vocês já estão entendendo como é que é, não posso falar aqui isso no YouTube, né? Tá? Corta esse vídeo para poder acabar com a guerra cósmica do céu e do inferno. Ele se tornou 10 vezes mais forte e começou uma guerra contra ele e o inferno. Omega Spawn matou seus próprios Hell Spawns, que assumiu mais controle do inferno e destruiu ele. E como comparação, o inferno tem 12 esferas, cada uma com infinitas camadas de dimensões e transcendência inacessível, sendo então a primeira esfera a mais baixa. O inferno transcende todo o pensamento, que transcende tudo o que você pode pensar. O inferno também tem uma torre que mantém as esferas unidas e rompe o céu do inferno e rompe também os portões do céu. Que se o inferno romper o portão do céu, pode acabar com toda a criação. Quando Omega Spawn cansou de dominar o inferno, ele quis dominar o céu da terra e acabar com tudo. Ele assumiu o controle da terra e o que fez com o inferno? Omega Spawn venceu o Violator com muita facilidade, como se ele não fosse nada. E ele é o próprio mesmo Violator que lutou contra o Spawn no inferno quando eles abalaram todo o inferno e o
o mesmo que abalou toda a criação e matando então Malebolgia. Tanto Spawn, como todo mundo já conhece, né, o Omega Spawn contém também resistência absurda e um fator regenerativo também gigante por causa então da sua própria necroplasma. Ela poderia então sobreviver ao soco sério do Superman, assim como o Hulk, que eu citei no começo, sobreviveria. A durabilidade do Omega Spawn daria então essa condição para ele. Gilgamesh Fate. Talvez agora seja uma polêmica que alguns podem concordar ou outros sim, mas na minha opinião o Gilgamesh ele teria condições de sobreviver ao soco sério do Superman, mas precisaria ser algo muito bem específico para poder isso acontecer. O rei dos heróis, o filho dos deuses, Gilgamesh está sem dúvida entre os primeiros escalões do Nasuverso. Gilgamesh tem tanta habilidade e habilidade também que é quase impossível de ficar falando tudo aqui nesse vídeo. Eu vou me limitar a não falar sobre o seu portão da Babilônia aqui, que é onde tem um armazenamento dimensional e todos os tesouros também que o mundo possui no passado, presente e futuro. Eu vou focar mais só nas habilidades em si dele, outras em si. Por exemplo, Gilgamesh ele possui imortalidade e uma absurda acausalidade, uma vez que opera em um sistema diferente e irregular de causa e efeito da causalidade regular. As regras e leis da humanidade não vinculam ele. Resumindo, os deuses sempre podem voltar ao apagamento dos seus corações e alma. Eles podem então até voltar depois de terem sua origem apagada. Uma origem ou então um gráfico santo contém as informações fundamentais de uma pessoa e atua como o próprio conceito dessa pessoa, do qual todas as funções da pessoa são derivadas e dita todas as funções dessa pessoa. Os deuses ainda assim podem sobreviver depois de serem destruídos. Eles podem até refazer a sua origem para si próprio. Gilgamesh também possui as 10 coroas que revertem passivamente de qualquer lesão ou evento ocorrido em coisas que nunca aconteceram. Gilgamesh também é o dono do Santo Graal. O Santo Graal é uma taça onipotente que realiza praticamente qualquer desejo que você possa realizar. Gilgamesh ele é um daqueles personagens que tem muito hacks, resistências para determinadas ações ou danos feitos contra ele, que pode até negar o dano causado ou fazer com que esse mesmo dano recebido ele vai sobreviver ou voltar para poder lutar como se nada tivesse acontecido. Jean Grey Força Fênix. Jean Grey Força Fênix ganhou muito destaque e também importância nas últimas sagas, arcos da da Marvel, né, HQs da Marvel. Superman ele pode ter até habilidades em si, né, que lhe permitiria enfrentar os aspectos universais da Fênix presentes no universo, mas nada daria capacidade para ele derrotar a verdadeira Força Fênix com a Jean. Derrotar uma manifestação universal funciona com base na premissa do que ela é referida na Fênix estar fragmentada. A Fênix branca da coroa é muito mais poderosa do que o Beyonder, por exemplo, como o Beyonder dizendo que o seu poder ele é comparado a uma comida no liquidificador e é incapaz de resistir a qualquer tipo de luta contra ela. Mesmo até o Beyonder, que é capaz de reiniciar o universo Marvel, incluindo então narrativas em uma quantidade incontável de vezes até o Glorion alcançou a sua ideia perfeita dele. Mesmo a Salaquete Branca por si só é uma extensão da Fênix e é facilmente capaz de derrotar o Superman quando utilizada adequadamente pela Jean. Como o reino da criação, onde as ideias são manifestadas, algo tão simples como a Jean usar a dimensão para criar um exército de kryptonianos tão poderoso quanto o Superman, iria também facilmente ser capaz de derrotar o Superman. Por exemplo, a Fênix pura existe e é uma só com a Salaquete Branca, junto também com a própria Jean, e com esse próprio reino sendo então a paisagem mental da Fênix, sobre a qual ela tem total controle. Salaquete Branca também é um dos lugares do mistério além do universo, residindo em um espaço ainda mais alto que o reino dos Beyonders. A Salaquete Branca sendo então o Truete, o reino espiritual superior, um lugar de criatividade primordial onde as ideias se tornam realidade. Daí a Fênix tem o poder de separar personagens, porque foram seus fogos de materialização que lhes deram uma narrativa para poder começar. Resumindo, a Jean Grey com a Força Fênix é muito absurda, seja então em poder, hierarquia cósmica e também cosmologia. Ela teria totais condições de sobreviver ao soco sério sim do Superman. Naruto. Não, brincadeira, tá? Brincadeira. Sentry. Sentinela é sem dúvida um dos seres mais poderosos do universo Marvel, né? Mesmo as maiores mentes da Terra, como o Reed Richards, não conseguiriam medir os seus limites superiores, porque ele praticamente não tem limite. Robbie Reynolds ganhou o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Seus feitos de poder mais incríveis, por exemplo, aconteceram quando o vazio estava no controle. Sentinela também poderia voltar à sua forma humana, o Bob. O vazio conheceu limites para seus desejos impulsivos malignos e a própria extensão da sua infinidade de poderes. Sentinela também tem a habilidade de manipular moléculas, como todas as outras habilidades do Sentinela em si. A sua durabilidade depende do seu estado mental. Sentinela também lutou contra o Hulk em Guerra Mundial, né, depois que o Hulk derrotou Raio Negro, Quarteto Fantástico, X-Men, Homem de Ferro, Vingadores, Doutor Estranho e outros. A maior vantagem
do Sentry é que ele tem uma versatilidade insana, principalmente a resistência do seu corpo, mesmo sendo apagado da existência ou ser alterado molecularmente. Sentry ele é capaz de se regenerar. Com certeza o Sentry teria totais condições ou capacidades para sobreviver ao soco do Superman. Agora comenta aqui nos comentários qual outro personagem que sobreviveria ao soco sério do Superman. Pode ser qualquer obra, tá? Os melhores comentários vão marcar aqui com um coraçãozinho para vocês. E para receber mais vídeos relacionados ao universo DC e outros personagens também, se inscreve no canal. Vocês são muito bem-vindos aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.